nossas vidas, amém? Irmãos, eu quero dar continuidade pela manhã. Difícil pregar depois do que nós ouvimos pela manhã aqui da pastora Débora. Se você não esteve aqui, assista o sermão, certamente vai te edificar ricamente, poderosamente. À noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a casa do Gadareno. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 5. Essa série de ministrações, nós separamos algumas casas, quase todas as casas que Jesus operou maravilhas aqui no Novo Testamento. E eu tenho certeza que... E diante disso eu creio que nós, além de estarmos aprendendo, vai trazer edificação para a sua vida e para a sua casa. Marcos capítulo 5, vamos ler do verso 1 em diante. Eu estou na NVT. Vamos lá. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem, possuído por um espírito impuro, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as correntes dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Repare bem essa frase aqui. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture ou me atormente." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito imundo." Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. "Mande-nos para aqueles porcos", imploraram os espíritos. "Deixe que entremos neles." Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso." Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós cremos que ela é viva, poderosa e eficaz, por isso ministra em nós nessa noite, gerando em nós vida, transformação, e que a nossa casa seja marcada pelo poder do teu testemunho, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, quando nós começamos a falar de família e falarmos de pessoas dentro de uma casa, a gente começa a perceber que cada um tem uma realidade, cada um pensa de um jeito,
Cada um tem os seus sentimentos, suas emoções. Pessoas vão desenvolvendo ações, muitas delas, pelo que elas aprenderam, foram desenvolvidas. Muitas ações partiram de ensinamentos desde a infância. Alguns aprenderam, alguns guardaram, alguns foram ensinados através das dores, marcas foram geradas, infelizmente, através das dores, e outras pessoas estão reproduzindo essas dores. Outros aprenderam que isso não era bom, e por isso não replicam. Outros aprenderam que era bom, e por ser bom, replicaram com muita graça, e hoje estão vivendo. Mas eu olho para a história desse homem aqui, e eu começo a perceber que ele já não está mais no anseio, na vida familiar, ele está fora de casa. Na verdade, o seu endereço não é mais a família com a esposa, filhos, os parentes ali, por exemplo, no almoço, no café da manhã, numa confraternização. Na verdade, o culto, o momento onde ele estava se envolvendo, não era mais a igreja, talvez ele fosse à igreja um tempo, e lá prestasse culto a Deus, mas por algum motivo, esse homem não estava nem mais na igreja, nem mais na casa, nem mais no ambiente familiar. Agora o ambiente que ele morava era um cemitério. Eu não sei você, mas eu não gosto de cemitério. E se passar no cemitério meia-noite, alguns saem até de 60 por hora, vai até para 120, para sair rápido daquele lugar. Alguns não gostam nem de passar a pé. Eu lembro, e você deve lembrar também, quando tinha aquelas brincadeiras, né, que o Silvio Santos fazia, e a pessoa estava no ponto de ônibus ali, na frente do cemitério, de repente aparecia um esqueleto dentro do carro, e era tudo ali uma máquina, e as pessoas ficavam apavoradas, algumas desmaiavam. Ou seja, cemitério não é lugar de vivos. Amém, irmãos? Você gosta de cemitério? Quem gosta de cemitério aí, dá um glória a Deus. Olha, graças a Deus. Agora, quem não gosta, dá um glória a Deus aí. Amém. Tem gente que ama caminhar com questão da morte. Tem pessoas que se vestem e se reproduzem e usam roupas de esqueleto, situações estranhas. Mas talvez você que esteja aqui hoje possa dizer: Senhor, eu estou talvez num cenário de morte. E eu vim aqui para te dizer hoje que Jesus está aqui, o reino de Deus dele chegou, e nesse ambiente, essa circunstância de morte, você vai sair daqui vivo pelo poder da palavra de Deus. Diga amém. Irmãos, é importante isso, porque dentro desse contexto aqui, nós temos algo importante. A parte geográfica e cultural, diante desse milagre operado por Jesus. O texto vai mostrar para nós que Jesus ele vai sair de um lado do mar da Galileia, ele chama os discípulos para ir para o outro lado do mar da Galileia. E aqui nós temos duas regiões. Nós temos a região oeste, que é a região da Galileia, onde nós temos ali algumas áreas, algumas cidades. Por exemplo, Nazaré, está na região oeste, a Galileia. Caná da Galileia, Cafarnaum, Magdala. Então essas regiões, você vê pelo mapa, é tudo pertinho uma da outra. E aí Jesus fala assim: olha, vamos sair dessa região oeste aqui, e vamos lá para a região leste. E é interessante porque eles nunca tinham ido para essa região leste. E essa região leste chama as Colinas de Golã, juntamente com Decápolis, que lá você vai ter 10 cidades. Nunca tinham saído dessas regiões aqui da região oeste. Mas por algum motivo, Jesus estava recolhendo esses discípulos e dizendo: vamos para um outro lado do mar da Galileia, vamos para uma nova região, vamos para um ambiente. E foi nesse lugar, irmãos, que não tinha sinagoga, como tinha na região oeste, não tinha ali um ambiente religioso, como tinha nessas regiões que eu te falei. Nesse ambiente não tinha reuniões, encontros, vamos sair daqui e vamos numa casa para operarmos milagres. Também não tinha isso. E é interessante a gente ler e vermos essa realidade, porque Jesus, ele saiu, de certa forma, de uma região maravilhosa, ou de regiões boas, para ir para uma região que ninguém queria investir. Se você fosse chamado hoje por alguém e chegasse num sertão da vida, aonde você não vê plantação prosperando, você não vê animais prosperando, e a pessoa falasse assim: olha, invista nessa terra aqui, pode investir milhões.
Talvez a sua resposta fosse: eu não sou louco. Para que eu vou investir numa terra que é seca? Por que eu vou investir num lugar que não tem ninguém construindo nada nesse lugar? Talvez você dissesse assim: como que eu vou investir em pessoas aqui, se as pessoas já caminham praticamente para o cemitério desfalecidas? E sabe, muitas vezes como igreja nós pensamos assim, nós guardamos nosso coração irmos a lugares que têm mananciais, nós andamos em lugares, ou queremos ir a lugares, que tem ali tudo bom e tudo do melhor, e é óbvio que você vai preferir isso, do que você chegar numa região, né, do deserto do Saara, e falar assim: agora eu vou construir uma casa aqui agora, e vai ser uma maravilha. Às vezes, viajando, eu percebo algumas casas, e você já deve ter visto isso, um breu, um lugar deserto, de repente você vê uma casa lá embaixo, aí de repente você vê uma outra casa lá embaixo, aí você fala assim: meu Deus, como que as pessoas conseguem sobreviver ou viver nesse lugar? Quem aqui já viu alguma coisa dessa na estrada assim? Várias pessoas, e é interessante porque, se você olha para um cenário desse, e vê que essas pessoas estão ali sobrevivendo, talvez você até se surpreenda, como que elas vivem ali, ainda mais cidades pequenas. A cidade da avó da Débora, que faleceu essa semana, essa cidade, ela tem 10 mil habitantes. Nós fomos para uma cidade, Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, essa cidade tem 15 mil habitantes, metade da cidade são índios. E às vezes as pessoas podem olhar para aquela cidade e falar assim: como pode, 15 mil habitantes, sendo que 7.500, quase 8 mil são índios? Como isso? Como é que vai prosperar? Porque o índio depende de tudo, é a saúde, são os medicamentos, é atendimento hospitalar, e a gente começou a entender um pouco da história, e aí a gente começa a declarar, muitas vezes, que nessas regiões, por terem índios, por terem situações desafiadoras, elas não prosperam. Mas eu conversei com o pastor, ele levantou um trabalho lá dentro, no meio daquelas aldeias, daquele povo indígena, eles começaram a ver as maravilhas do Senhor naquele lugar. Talvez hoje a sua casa, a sua família, o ambiente que você vive, a sua circunstância seja desértica, seja uma área onde não há vida, mas você está no lugar certo, você está no ambiente certo. Aqui você vai ouvir sobre Jesus, que é o manancial, Ele é a fonte da vida. Aqui nesse ambiente, Ele começa a dizer: eu sou a luz do mundo, nem em mim não há trevas. Então onde havia trevas, Ele chega, Ele começa a operar e desenvolver transformações. Então, como era de um jeito, por Ele ter chegado, passa a ser um lugar totalmente transformado. Diga glória a Deus. Você experimentou isso um dia. Ninguém acreditava em você, as pessoas te viam, olhavam para você e falavam assim: pode vir algo bom aí dessa criatura? Aí Jesus entrou, e aí você pode dizer assim: eu não estou valendo nada, mas quem decidiu habitar em mim é a perfeição. Você pode dizer isso assim, com a sua voz agora assim: quem habita em mim é o perfeito. Dentro do imperfeito, irmãos, é o paradoxo do Evangelho. E isso para nós tem uma relevância poderosa, porque podemos manifestar as ações desse perfeito. Esse lado leste, irmãos, das colinas de Golã, habitavam populações gentias, não judaicas, não judias. Pessoas que, para os judeus, deveriam ser ignoradas. Nesse lado, aqui, sede das Decápolis, as 10 principais cidades pagãs da religião, ou da região. Adoração a deuses pagãos. Olha o que tinha nessa região, das colinas de Golã: Moloque, Pan, Júpiter e o próprio imperador romano. Olha só que interessante. Jesus está saindo de uma região, ou de regiões, consideradas boas, onde tinha religiosidade, tinha o templo, sinagoga, as casas recebendo milagres. Agora ele está saindo de uma região e indo para esse outro lado do Mar da Galileia, e lá você tem paganismo, idolatria, feitiçaria, você tem culto ou cultos aonde o objetivo envolvia a morte. Está entendendo isso comigo aqui? Tem diferença ou não? E será que alguém não pode ter dito para Jesus assim: Jesus, vamos não, lá vai dar trabalho demais.
Jesus, vamos não, porque a gente está aqui já, sabe? A gente está aqui na tranquilidade, a gente vai numa casa, o Senhor cura um cego, o Senhor faz um paralítico se levantar. Tudo bem, alguns querem até matar o Senhor, mas Jesus, lá é muito pior. E sabe, irmão, a gente vai criando essas coisas, a gente vai desenvolvendo isso dentro de nós. A gente quer sombra, água fresca, a gente quer comidinha boa o tempo todo, a gente quer a zona do conforto. Num friozinho desse, o edredom é maravilhoso, não é verdade? Mas você está aqui, dá uma olhada para o lado e fala assim, você venceu o frio hoje, você venceu a chuva hoje, louvado seja Deus pela sua vida. Quem veio, quem está no ao vivo, também, que Deus te abençoe, que esse edredom pegue fogo em nome de Jesus. A zona considerada era perigosa e hostil aos judeus. Presta bem atenção nisso. Essa zona considerada perigosa e hostil para os judeus. Quem é que está indo para lá? Judeus, os galileus, o Jesus, rei dos judeus, que veio anunciar a mensagem primeiramente para os judeus. O que é que Jesus está fazendo na terra dos gentios? O que Jesus está fazendo na terra, onde tem adoração a Moloque, a Pan, a Júpiter, ali o próprio imperador romano, um domínio? O que Jesus está fazendo nessa região, irmãos? O roteiro deve estar errado. E não estava errado. Deus vai te levar a alguns lugares que, humanamente falando, o roteiro está errado, mas é o sinal claro de que aquele endereço é aonde Deus te quer e te quis, e é lá que os moveres vão acontecer, e a resposta vai chegar. Talvez pessoas chegaram aqui e falem assim, pastor, o que eu vim fazer nessa casa hoje, aqui hoje? Pois é, você veio aqui, porque aqui Deus te trouxe, por mais que seja às vezes um lugar até estranho para você, mas é aqui que tem resposta de Deus, tem alimento do céu, tem água fresca, tem renovo, tem cura, tem milagre, tem palavra, tem comunhão, tem vida saudável. Talvez as circunstâncias, por exemplo, hoje, nós estamos aqui recebendo a Cíntia. Faz assim com a mão, Cíntia, está do lado da Tainá. Irmãos, eu fui visitar o Diego essa semana, e lá estava o Diego, a Tainá foi junto, chegamos junto lá no hospital. E quando nós chegamos no hospital, tem roupa para tudo que é lado, o Diego fez os procedimentos, a gente tem que tomar todo o cuidado. E aí, eu estava bem de saúde, graças a Deus. Quando eu cheguei no quarto, abracei o Diego e oramos juntos e tal. Eu estou olhando para o lado e está um rapaz me olhando, e eu olhei, ele falou assim, pastor, esse é o Jefferson. Ô Jefferson, tudo bem? O Jefferson fez o mesmo procedimento do Diego. E aí eu olho para o Jefferson, e eu falei assim, como é que está aí, como é que está o processo? Não, está tudo bem, Deus está me abençoando, tudo bem e tal. E aí, conversamos um pouquinho, e de repente, eu levei os elementos para fazer a ceia lá com eles, e eu não sei por que eu ia levar 4. Eu disse, mas era só eu, o Diego e a Tainá? Eu disse, não, leva mais um, tá bom, vou obedecer. Eu levei 4. E aí eu olhei para o Jefferson, olhei para o elemento, olhei para o Jefferson, olhei para o elemento, olhei para o Jefferson, olhei para o elemento, falei assim, vai sobrar. E aí, irmãos, tem umas coisas que eu fico assim, pensando na minha cabeça. Tem gente que poderia dizer, falar assim, você pertence a qual denominação? Você é batista? Você é assembleiano? Você é presbiteriano? Qual é o batismo mesmo, hein? Qual a sua linha teológica? Irmãos, eu tenho horror a isso às vezes. Sério. Porque eu estava olhando para o Jefferson, eu já estava vendo ele assim, ó, glô, 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 glô. E não foi, aí eu falei assim, ô Jefferson, eu tenho aqui 2 elementos, porque ele estava vendo a gente fazer. Aí a pessoa está assim, ó. Aí você fala assim, tem que fazer discipulado, você tem que ficar 6 meses naquela sala com Felipe Marinho, você precisa descer as águas na Igreja Batista, Alameda e Santa Felicidade. É muita pobreza, né, irmãos? E o camarada está lá olhando para a gente. Aí alguns ainda fazem assim, ó, eu tenho, você não. Aí eu falei assim, você gostaria de participar da ceia com a gente? Não foi assim, Cíntia? Foi, Aí eu posso? Pode. Aí, irmãos, tinha um cálice, irmãos. A Cíntia já pegou o copo, a Tainá já chegou, dividimos um cálice, colocamos o copo, dividimos aquele pedacinho de bolachinha, já viu? Na metade, oramos, consagramos os elementos, e aí
os dois participaram. Glória a Deus. Bem, eu estou dando as costas, eu falei assim, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês estão com Jesus? Falei assim, você já tem alguma religião? Não. Aí a bola quicando assim. Eu falei assim, vocês gostariam de receber Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Vocês querem orar com o pastor? Sim. De repente o Diego já sai da maca. Eu falei, já está andando já, abusado, menino? O Diego já saiu da maca, já veio a Tainá, e a gente já, tudo, assim, os 5 ali. E ele começou, Senhor Jesus, e os dois, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como Salvador, o Senhor morreu na cruz por mim, eu confesso meus pecados, eu me arrependo, eu recebo Jesus, o perfeito sobre o meu coração, e os dois orando, e a lágrima já descendo da Cíntia e do Jefferson, eles entregaram a vida a Jesus hoje, e a Cíntia está aqui, e o Jefferson está online. Aí eu falei, Tainá, só de graça, começa a adorar. Eu? Vai cantar, nunca cantei no hospital, vai cantar. Jogou o chiclete fora e começou. Único, e começou a cantar. Aí, irmãos, o céu desceu mesmo. O que era uma visita num lugar desafiador, que muitos chamam lugar de morte, Deus falou assim, tem vida. Eu saí de uma região da minha casa que estava tudo bom, tudo tranquilo. Eu saí da minha casa, peguei meu carro e fui lá naquele hospital, o Erasto, e cheguei lá e falei assim, meu Deus, me faz achar esse lugar, esse quarto. Quando eu chego naquele ambiente, o ambiente não é muito apropriado, parece que tem cheiro de morte, mas não tinha morte, tinha vida abundante. Nessa noite aqui hoje eu declaro sobre a tua vida, o que era espírito de morte, o que era domínio de lugar de tristeza, você vai sair daqui hoje cheio da presença da vida do Senhor. Irmãos, eu creio nessa palavra, porque Jesus, Ele nos ensina isso. O ambiente é hostil, mas Ele transforma água em vinho. O ambiente é impróprio, mas Ele transforma, Ele faz levantar. O Jefferson está chorando lá. Por que Jesus não foi para um outro lugar? Porque Ele tinha que ir ali em Gadara. Deixa eu falar uma coisa. O padrão do ministério de Jesus era claro. Ele pregava entre os judeus, frequentava sinagogas e percorria cidades judaicas. O lado leste do Mar da Galileia era território pagão, culturalmente distante do mundo judaico e potencialmente perigoso para o judeu que circulasse por ali. Por isso, todos os milagres registrados na região do Mar da Galileia se concentravam no lado ocidental, exceto um. Todos os milagres que Jesus operara, nenhum deles tinha a ver com a região de Gadara. Tinha a ver com essa região do paganismo. Nenhum milagre. Mas esse milagre que aconteceu, ele aconteceu nas colinas de Golã, numa região chamada Gadara. E um homem que saiu do cemitério. Só houve um milagre nessa cidade. E é esse aqui. Irmãos, eu não sei o que é isso para você, mas para mim é muito poderoso, porque Jesus, Ele deixou uma região pronta, tranquila, Ele vai para uma região revelar que ali, naquela região, Deus estava agendando o encontro. Você crê nisso? A travessia de Jesus, irmãos, e os discípulos para essa região, envolvia transformar a vida de um homem, que morava no cemitério e era dominado por uma legião de demônios. Quando Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, essa proposta carregava um peso enorme. Que tipo de significado? Primeiro, sair da zona de conforto do movimento judaico. Vamos sair dessa zona de conforto aqui, vamos para lá. Adentrar um território gentil e potencialmente hostil, era isso que ele queria fazer, estava na agenda dele. Um ato de coragem da parte de Jesus e da fé da parte dos discípulos. Eles se uniram nessa visão. Obediência mesmo diante do risco e do desconforto. E é por isso que eu quero destacar algumas verdades para nós aqui hoje. Porque você quer que a sua casa vá para o céu, amém? Você quer que os seus familiares possam entender e se converter a Jesus Cristo de Nazaré. Quem deseja isso aqui? Glória a Deus.
Mas, irmãos, não é só do conhecer de Jesus. Não é só dizer assim, eu acho ele legal. Não, eu até sei que existe, ele veio aqui, e eu até sei que ele morreu e ressuscitou. Isso não basta. O sangue dele precisa ser aplicado em você. O poder dele tem que estar dentro de você. A vida de Jesus tem que entrar na sua vida. Primeira coisa, irmãos, que eu quero deixar com a igreja. A travessia começa com uma palavra. Toda palavra exige fé. E fé requer atitude. Diga assim comigo, a travessia começa com uma palavra. Toda palavra exige fé. E a fé requer atitudes. Essa travessia, irmãos, ela não começa aqui. Mas olha o que está em Marcos 4, 35 em diante. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, mestre, vamos morrer, Senhor. Não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Amém? Irmãos, Jesus havia apontado uma direção para os discípulos, sem lhes dizer o que haveria de acontecer. Quando Jesus falou assim, olha, vamos sair dessa região e vamos atravessar o mar da Galileia, ele não falou assim, olha, no meio do mar da Galileia vai ter uma tempestade. E quando nós chegarmos lá do outro lado, ainda vai ter um camarada cheio de demônio. Isso para mim é importante, porque a ordem simples foi, vamos atravessar para o outro lado. Eu até pensei em fazer uma dinâmica aqui. O pessoal da esquerda vai tudo para o meu lado direito aqui. Não faça não, estou brincando, estou só... Mas, irmãos, se eu fizesse essa dinâmica aqui, a pessoa fala assim, nossa, mas tem meu filho, nossa, mas tem minha bolsa, nossa, mas tem isso aqui. Aí, por que o pastor está falando para eu trocar de lugar? Primeiro vem a murmuração. O que eu estou fazendo aqui? Pastor, tem essa dinâmica. Fala a verdade. Quem aqui pensaria só um pouquinho, se levanta a mão, confessa assim, ó. Algumas pessoas. Os outros estão tudo diante de Deus agora. Porque nós vamos nos movimentar, isso incomoda às vezes. Isso dá uma... Porque eu estou aqui tão quietinho, eu vim aqui assistir um filme, por que trocar de lugar? Para quê? Está chegando uma pessoa cadeirante, uma pessoa com bengala, por que eu... Você está dentro do ônibus, a pessoa está lá, está a mulher lá, com o filho no colo, e você fala assim, eu vou dormir, não vou abrir meus olhos. Aí, de repente, uma pessoa vem assim no seu ouvido assim, saia dessa cadeira e desse seu lugar. Isso é o inimigo, isso é inimigo. Às vezes nós olhamos para isso e queremos, até pensamos em ajudar, mas o pensamento corre, vai rapidinho, vai embora. Mas aí, irmãos, aquilo constrange, quando vai assim, vem, senta aqui, porque eu não vou conseguir ficar sentado. Sabe, irmãos, eu olho para esse movimento aqui, eu vejo que quando Jesus fala assim, vamos atravessar, não teve nenhum abençoado discípulo, falou assim, para onde? Tem um mapa? Qual é o roteiro, Senhor? Porque o Senhor costuma levar a gente para uns lugares. Eles não tinham noção para onde eles estavam indo. Isso ministrou muito ao meu coração. Em Lucas 8, 26, na linguagem de hoje, diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Gadarenos, no lado leste do lado da Galileia. Ele dá os endereços, mas é fácil a gente ler agora aqui, mas para os discípulos não foi feito assim não. Ele diz assim, vamos atravessar para o outro lado. E aí, irmãos, eu podia perguntar aqui, quem aqui quer crescer espiritualmente? Fala assim com a mão. Quem aqui quer romper as fronteiras espirituais, amém? Quem aqui quer ver milagres, maravilhas? Quem quer, assim, viver o exponencial de Deus? Diga assim, eu quero. Então deixa eu falar um convite hoje aqui, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Quem vai comigo aí, amém? Metade vai. Mas até o final do culto todo mundo vai. Porque é do outro lado que estava Jesus.
Jesus não estava mais aqui não, irmãos. Jesus estava lá agora. Ele estava no meio daquele mar da Galileia. Ele ia chegar em Gadara. Então os discípulos pensaram assim: bem, se a gente não for com ele, a gente vai ficar sozinho aqui. Então é melhor ir com ele, não sabermos o que vai ter pela frente, porque se Jesus está no barco, vai valer a pena. Isso para mim é importante, porque é impossível andarmos na jornada de fé sem uma palavra. É impossível darmos passos sem que Deus nos fale. A palavra de Deus é uma direção. Diga assim comigo: a palavra de Deus é a direção. Irmão, Jesus estava levando os discípulos para o outro lado, pelo simples fato deles experimentarem não só a sua companhia, mas para que presenciassem ações sobrenaturais. A questão é que Jesus não lhes disse o que aconteceria. E aí é interessante porque quando a gente lê Lucas 8, 22, o texto diz assim: certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Assim entraram no barco e partiram. Assim o quê? Assim que ouviram, eles agiram. E aí, nem sempre Deus entregará nas nossas mãos o mapa do caminho, mas sempre depositará em nossos corações uma palavra capaz de nos conduzir. Eu vou repetir isso aqui para você, porque tem gente pedindo mapas a Deus aí. Deus fala assim: não tem mapa não, já dei a palavra. Nem sempre Deus entregará nas minhas mãos ou nas nossas mãos o mapa da jornada, mas sempre depositará em nossos corações uma palavra capaz de nos conduzir na verdade. Você está pedindo mapas a Deus: Senhor, quais são os sinais, quais são as placas? Eu quero um mapa, Senhor, eu quero que o Senhor desenhe um mapa para mim. E Deus falou assim: eu não vou desenhar, eu tenho uma palavra que é maior que esse desenho. Tem gente assim: pastor, para onde é que eu tenho que ir? Para onde eu vou? Pastor, onde é que eu fico? Não precisa você pedir mapa. Não precisa de ter um dedo apontando, é só você colocar a mão na Bíblia, na palavra, assim, está escrito: fique aqui, vai para lá. O Espírito Santo diz, a Bíblia diz que o Espírito guia os seus filhos em verdade. Ele não te guia para o abismo. Para o abismo vão os porcos. No caminho, os filhos andam pelo poder de uma palavra. Amém, irmãos? Deus não prometeu à sua igreja ficar explicando cada passo, irmãos, mas prometeu sustentar cada passo com a sua voz, com a sua palavra. O que nos sustenta é a palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Salmo 66, 9. Nossa vida está em suas mãos, Ele não permite que nossos pés tropecem. Palavra. Abacuque 3,19, o Senhor soberano é minha força, Ele toma meus pés firmes como os da corça. Irmãos, olha essa corça aqui, ó, para que eu possa andar em lugares altos. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna, quem torna? A palavra, os meus pés firmes como os da corça, para que eu não possa andar para que eu possa andar em lugares altos. Ou seja, eu quero andar em lugares altos, mas se você não for com a palavra, você vai idolatrar aqueles lugares altos. Nós começamos, irmãos, cheguei no pico da montanha, oh, olha o que eu construí. A gente começa assim, vai descer, por quê? Porque chegamos com os nossos próprios pés. Eu conversava com um rapaz, e ele falou assim para mim: pastor, foi em São Paulo agora, pastor, quando chegou na metade da montanha, ele foi no Legendários, eu falei, ele chegou e falou assim: pastor, eu confesso que eu saí de casa, eu falei assim: eu vou subir aquela montanha, eu vou provar, ó, já caiu, que eu vou chegar lá em cima tranquilo. Na metade da montanha o pessoal está assim: ei, quer ajuda? Alguma coisa? Ele: não, quase morrendo. Resumindo, foi carregado. Ele: pastor, que vergonha que eu fiquei. Aí eu falei: sabe por que você ficou com uma vergonha? Porque uma sementinha do mal entrou no seu coração para criticar o movimento. O senhor já fez? Não. Só que eu vou fazer na hora que eu quiser fazer também. Não vai ser assim: o senhor não fez? Por que o senhor não fez? O senhor tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Será que tem que mesmo? Calma. Tudo tem, a Débora falou uma frase hoje aqui bíblica: tudo no tempo oportuno. Calma. Eu não vou pela pressão da multidão, eu vou para cumprir um propósito. Eu vou para viver um propósito. Então está tudo tranquilo.
E foi nesse momento, irmãos, que ele falou assim, pois é, pastor, eu fui pensando uma coisa e Deus foi lá e me quebrou. Sabe, irmãos, eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que tem muita gente fraca e instável hoje, que não tem estabilidade emocional, que não tem estabilidade, não tem força, porque está caminhando com os seus próprios pés, nas suas próprias sandálias. Tem gente hoje que vai ver na fragilidade da igreja espiritual, tem gente hoje vivenciando doenças, porque não consegue verbalizar o poder de uma palavra com força. Não, eu vou andar nessa palavra, os meus passos estão estabelecidos por uma palavra. E sabe, para você analisar agora, será que você tem ido a lugares pelo poder dessa palavra, ou talvez você tenha ido nos lugares que você quer ir sem a palavra? Será que irmãos, a igreja hoje, ela tem, aí digo a membresia, ela tem andado em alguns lugares guiados por Deus mesmo? Nós temos que nos perguntar isso hoje, porque por vezes, como crente ou membro de igreja, eu vou para um endereço que talvez Jesus falasse assim, vai não, filho, isso aí vai te dar prejuízo, vai não, filho, isso aí vai aumentar o teu vício, vai não, filho, isso aí vai matar o seu casamento, vai não, filho, isso aí vai gerar morte em você. Isso pode ser qualquer área, tá, irmãos? Financeiro, contratos, bebidas, orgia, e vai. Tem gente que está dando passos e dizendo assim, eu me cuido, e Deus está assim, você vai se arrebentar, porque esse lugar aí, quem está caindo são os porcos. Eu não fiz você para ser porco, eu fiz você para ser filho, e filho é guiado pelo pai. O salmista, Salmo 37, 23 a 24, diz assim, o Senhor dirige os passos do justo, Ele se agrada de quem anda no seu caminho, mesmo que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Aleluia! Quem aqui quer ser segurado pela mão do Senhor? Ande nos passos da palavra do nosso Deus. E aí a gente está esperando o mapa. Diga assim comigo, sem mapa, mas com a palavra de Deus. Fala isso para 3 pessoas, ó, não tem mapa, mas tem palavra. Pastor, você consegue provar isso biblicamente? Claro. Vamos para Gênesis 12, 1. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tem mapa aqui? Tinha uma palavra e uma travessia, saia. Igreja, talvez eu fique só nisso aqui hoje, mas você pelo menos precisa entender isso hoje. Tem gente que não vai entender os processos de Deus, e está tudo bem. Pastor, Senhor, por que está acontecendo isso comigo aqui? Me mostra, desenha, para eu não estou entendendo. Eu falei assim, eu não vou desenhar, é para você estar nesse lugar, porque a minha palavra vai te sustentar nesse lugar. Olha o povo de Israel, irmãos, vocês vão plantar 6 anos, colher 6 anos, e no 7º ano vocês não vão plantar. E por quê? Porque era o tempo onde eles iam usufruir da dependência de Deus. O que o povo fez? Chegou na terra prometida, trabalhou o 1º ano, 6 anos, 7º ano plantou igual não sei o que, a terra não descansou. Deus foi lá e falou assim, agora vocês vão ficar na Babilônia escravos 70 anos, para essa terra descansar 70 anos. Isso é forte para você? Nós não precisamos entrar em lugares que Deus não mandou a gente entrar, mas se a gente se desviar, eu posso dizer para você biblicamente, que tem uma Babilônia, uma escravidão nos esperando. Irmãos, é doloroso, a gente está em um lugar, que Deus tinha avisado para a gente, não entre lá, e a gente só desobedeceu. Poxa pastor, o senhor viajou e voltou com essa palavra. Pois é, irmãos, é porque eu estou vendo pessoas, não aqui, mas em vários lugares, pegando os seus mapas, e dizendo assim, eu vou seguir o meu roteiro, o GPS de Deus está assim, ó, direita, 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 outro lado assim, esquerda, esquerda, centro, vai, avança, e a pessoa está assim, eu vou dobrar aqui. Eu tive uma experiência, o GPS estava marcando o endereço, eu falei assim, meu Deus do céu, esse troço está errado. E aí, eu fui conversar com o rapaz do posto de gasolina. Eu falei assim, meu amigão, para a cidade tal, não, o senhor segue aqui, o senhor vai reto, aquele bendito estava errado.
Aí eu falei assim, só para desencargo, já são quase 2 da tarde, tem algum restaurante aqui por perto? Tem sim, senhor, atrás do posto. Eu falei, glória a Deus. Quando eu entrei no restaurante, eu estava sentindo um cheiro de carne de panela com macarrão feito na hora. Eu falei assim, meu Deus, tomara que só tenha macarrão e carne de panela, é isso que eu vou comer aqui. Quando eu cheguei lá no buffet, tinha carne de panela, tinha carne de porco, tinha carne de vaca, tinha carne de tudo, e um macarrão me esperando. Eu juntei tudo, comi. Quando eu acabei de comer, eu fui no caixa pagar, a moça do caixa, uma senhora de idade, eu falei assim, deve ser a dona do restaurante, só pode. Eu falei assim, a senhora é a dona? Ah, sim, sou eu a dona. Eu falei assim, quero só elogiar a senhora. Que carne de panela e que macarronada deliciosa. Ela, ai, muito obrigado, eu ganhei o dia. Talvez eu tenha parado ali, irmão, só para deixar um elogio para aquela senhora. Eu não estava nem pensando em comer, mas porque eu parei no lugar, houve o quê? Uma resposta. Irmãos, a gente precisa andar no GPS de Deus, irmãos. A gente tem que andar na frequência do Senhor. Durante a travessia, uma grande tempestade surgiu. Ah, pastor, só acha que eu sou? Eu penso, pastor. Se eu souber que tem uma tempestade para lá agora, eu não vou não, pastor. Mas se Deus mandar, vá. Existe um símbolo do grupo C12, que é uma organização de empresários, e o meu cunhado faz parte, ele foi para os Estados Unidos, e uma vez ele falou assim, João, você sabe o que significa o símbolo do C12? É C12, tá, não é G12 não, tá bom? É C12. É um grupo de empresários a nível mundial. E eu falei, não sei não, é um touro, é um búfalo. Eu falei, meu Deus, que interessante. Mas por que um búfalo? É porque o búfalo, quando ele tem assim as sensações de que está vindo uma tempestade numa direção, essa manada ela não vai se desviar da tempestade. Não, vão para cá, para lá. Não. O animal, com os outros, né? Eles simplesmente, eu não sei como é que isso é feito na cabeça dele, mas aqui eu vou trabalhar com a explicação que me deram. O búfalo, ele fica de frente para a tempestade, e ele vai correndo na direção da tempestade. Eu disse, mas por que isso, Serginho? Ele falou assim, porque ele está indo na direção da tempestade, e aí quando ele entra no meio da tempestade, a tempestade passa por cima, e ele passa, a tempestade vai para lá, e ele atravessou a tempestade. Eu falei assim, meu Deus, a igreja precisa entender isso. Quando Deus tem uma direção, mesmo que seja na tempestade, irmão, siga na direção da tempestade, porque a tempestade uma hora vai passar. Deus não fez a igreja para viver o tempo todo de tempestade, diga glória a Deus. Uma hora isso vai passar, mas olha nos olhos dela, olha lá, não deixe isso matar você, prender você, parar você. Eu declaro aqui hoje, nessa noite aqui, em nome de Jesus, a igreja Alameda, quem está aqui hoje, vai atravessar por todas as tempestades. A tempestade vai passar por cima, você vai passar por baixo, e você vai chegar do outro lado, aleluia. E precisa ser uma verdade em nós, irmãos. Palavra, fé e decisão. Eu tenho uma palavra. O Abraão não tinha mapa, mas o Abraão tinha uma palavra. Não fique pedindo a Deus desenhos, não fique pedindo a Deus inúmeros sinais. Se Deus está com você, irmãos, eu fico imaginando o barco, você estuda, você lê, você vê vídeos, que as tempestades ali eram temporárias, periódicas, e do jeito que veio, irmãos, não tinha como ser natural. Não, pastor, essa tempestade ali, como alguns explicam, né, foi assim, o movimento natural daquela época. Tudo bem, pode ser. Agora, eu quero acreditar, irmãos, que porque eles estavam atravessando de um lado para o outro, e tinha experiências espirituais, sobrenaturais, e tinha um gadareno endemoniado lá do outro lado, aquele ambiente todo espiritual estava começando a sentir o quê? Nós temos que começar a bagunçar esse movimento aqui, não podemos deixar esse barquinho chegar do outro lado, porque aquele lá é nosso. Aquele lá é nosso, nós temos uma legião dentro dele. Aí Jesus falou assim, vamos sair daqui e vamos atravessar. Quando ele está dormindo, irmãos, Jesus debochou dos demônios dessa hora. Porque quando tem alguém manifestando, você não vai dormir não, você fica lá, Senhor, o endemoniado está aqui.
liga para o pastor, liga para a pastora, liga para o irmão mais espiritual da igreja. Não, 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 não. Jesus dormiu no barco. Ah, pastor, mas era Jesus, né? Pois é. Como é que você dorme? Pastor, eu estou atordoado, eu estou preocupado, a conta não fecha, eu estou desempregado, eu estou com dívida, meu filho está doente, é um câncer, é uma gripe atrás da outra, agora tem esse negócio do rato aí, uma coisa louca, pastor, toda hora é uma coisa, pastor. Pois é. Eu quero te dizer, quando que Jesus disse que não estaria com você no meio de tudo isso? Jesus está conosco. Jesus está conosco, amém, irmãos? E ali Jesus, quando é despertado do sono, na verdade não foi despertado, né? Ele foi acordado fortemente, com os gritos de desespero. E aí Jesus acorda e fala assim: silêncio, shh, silêncio, aquiete-se. Você já viu um furacão, um tornado, você fala assim, aquiete-se aí. Você fica parado, vê um tornado, levanta a tua casa e vai tudo embora. Mas eu estava num lugar que estava uma torrente, uma chuva, um vento. E um profeta, esse cara eu respeito muito, ele se colocou, estava vindo para a cidade, que ele estava ministrando. Ele ergueu as mãos aos céus e falou assim: Senhor, o Senhor fez aquele vento e aquele mar se aquietar. Eu pego dessa palavra e eu lanço sobre essa tempestade. Irmãos, ele não sabe explicar. Simplesmente, o vento parou e a tempestade parou na hora. Não deu 5 minutos, ele estava lá andando. Cadê a tempestade? Cadê a tempestade? Cadê? E toda a programação aconteceu naturalmente. Isso pode acontecer? Pode, irmãos. Só que muitas vezes, nós não falamos, não temos fé, e porque não temos fé, não falamos, e a nossa atitude, ela fica onde? Escondida. Mas hoje você precisa entender, de olhar nos olhos isso aí, e saber que Deus está te levando para um outro nível. O que Jesus queria com os discípulos lá em Gadara? Levar os discípulos para um outro nível, inclusive aquela cidade toda. Inclusive restaurar um homem, inclusive restaurar uma casa, inclusive levantar ele para uma missão. Ou seja, não era só uma viagem atravessando o mar da Galileia, tinha muito propósito, tinha muito milagre, tinha manifestações que não aconteceriam só naquele período, mas depois das gerações iriam acontecer. Hoje você chega em um lugar e você não entende, e Deus te age ali, Deus te usa ali, Deus faz de você ali uma boca. Pense que isso não é para aquele momento, isso é para as gerações futuras usufruírem. Só que a gente tem que crer nisso. A segunda verdade, irmãos, é que a travessia de Jesus, do lado oeste para o lado leste, revela o poder e a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Dos versos 2 do capítulo 5, o texto mostra para nós que Jesus desembarcou imediatamente, um homem possuído por espírito impuro, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. O contexto aqui, irmãos, nos dá uma leve impressão de que esse homem, ele era gentio mesmo. E lendo isso aqui, ouvindo um pouco sobre essa história, Jesus, ao chegar ali, imediatamente, um homem possuído por espíritos imundos, saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Legião, irmãos, que é quando Jesus para e fala assim: qual é o seu nome? Os demônios, ou o demônio diz assim: legião é o meu nome. Porque a palavra legião, ela envolvia, ela se remetia ao exército romano, ao Império Romano. Dentro do Império Romano você tinha vários soldados. Quando chegava uma quantidade entre 3.000 e 6.000 soldados, era chamado de legião. Então quando Jesus pergunta assim: qual é o seu nome? Ele diz legião, e isso está muito alinhado com a região onde o Império Romano dominava aquele lugar. Então, por isso, estudiosos colocam que era um gentio, porque naquele contexto,
Quem estava lá? Gentios. E o Império Romano tinha o quê? Fortaleza sobre essas mentes aqui, sobre um domínio sobre essa região e sobre essas pessoas aqui. É interessante porque quando Jesus fala assim, olha, quem é você? Qual é o seu nome? Ele fala assim, legião. Eu sempre coloco que tinha dentro daquilo pelo menos 3.000 a 6.000 demônios. Irmãos, começa a fazer sentido para você a saída de Jesus de um extremo para o outro. O que aquele homem estava sofrendo há alguns anos? O que aquele homem estava passando, irmãos, por anos? E talvez você possa assim, mas pastor, e nós? O que isso aplica a nós? Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está aí com essa enfermidade na alma, na pele, aonde essa crise conjugal? E aí Jesus fala assim, olha, vou sair daqui e eu vou lá do outro lado ver aquele meu filho. Jesus te achou hoje aqui. E você estava assim, mas pastor, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me toca, ninguém consegue vencer tudo isso aqui, pastor, eu estou dominado por um monte de coisa desafiadora. Presta atenção, Jesus te achou. E Jesus não te achou pela sua fisionomia. Jesus te achou porque Ele te ama e porque Ele viu o seu coração, que ninguém vê, Ele vê o interior. Tem gente, irmãos, que vive de fachada. Jesus está olhando o que ninguém vê. Jesus, Ele vai chegar naquele lugar aonde o Império Romano dominava. E o Império Romano instalava suas palavras, ensinamentos, culturas, trabalhos. E Ele é como inimigo para dominar pessoas. Jesus, ao dizer, saia, os demônios saíram. Na hora não. Porque o texto diz assim, saiam. Mas quando Jesus pisa naquele lugar, o demônio diz assim, o que veio fazer aqui nos atormentar, filho do Altíssimo? Sabe quem está dizendo isso, irmãos? Os inimigos de Jesus. Filho do Altíssimo. E aí, irmãos, quando a gente olha para essa cena, a gente vê o poder e a autoridade de Jesus, que é o seu reino inabalável, pisando em uma região. Se estabelecendo em um lugar e declarando que aqui agora o reino de Deus chegou e o que é de trevas ou das trevas, o que é de morte, vai ter que sair daqui pelo meu poder e pela autoridade que eu carrego, quem eu sou. E às vezes eu entro em crise com gente com medo de demônios. E talvez você, ao ter medo disso, ou não acreditar, talvez seja pelo simples fato de você dizer assim, Jesus tem poder e autoridade para vencer isso aí, não. Porque o texto diz claramente que Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos até em serpentes e escorpiões. Já pisou no escorpião descalço? Já pisou numa cobra descalço, venenosa? Agora, pisa na cabeça da serpente, no escorpião, você com os seus pés cheios da palavra de Deus, você esmaga. Só que a gente está abrindo mão da lei, da palavra, irmãos, e a gente está se agarrando a um monte de coisa. Jesus falou assim, não, porque nossos pés têm autoridade, e diz isso no Antigo Testamento, aonde plantar, onde pisar, a planta dos teus pés, é a planta dos teus pés, ali é terra bendita. Aí alguns só usam esse texto para lá, mas o que Deus está ensinando para lá para Josué? Deus no Antigo Testamento, não é que você vai pisar, essa terra agora é minha aqui, e é minha e ponto, não é isso não, é estabelecer o reino de justiça, é estabelecer ordem, é dizer, nessa região aqui, não tem demônio que vai descer e operar. Na quarta-feira, nossa caminhada de oração, irmão, tinha mais de 100 pessoas, eu levei a igreja a ter essa ousadia, nós ungimos todos os cantos do nosso quarteirão, declaramos pela fé, que esse quarteirão não terá mais um que esse quarteirão não vai descer mais um demônio, que não vai ter uma casa, irmão, de trevas. Esse lugar é revestido pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e será chamado lugar bendito do Senhor. Não será só santa felicidade, mas será a felicidade do céu sobre esse lugar. Mas tem que ter autoridade, irmãos, tem que revelar o poder de Deus. Aí eu olho para trás, estão os adolescentes lá dentro do bar orando pelo cara, o cara vem seguindo a gente.
que esse povo viu nos adolescentes, em alguns jovens, para receber oração dentro do bar? Ousadia, coragem, intrepidez e o poder e a autoridade do nome de Jesus, irmãos. Sabe, quando eu olho para essa história, eu percebo que Jesus expulsou os demônios e o homem foi liberto. E é interessante porque esse texto aqui, quando eu li e meditava, eu lembrei, Jesus libertando esse demônio lá em Gadara, a visão do reino de Deus chegou para trazer mudanças significativas. E aí a gente vai ler, se puder comigo, folhear, 1 Reis 17, 8 a 10. Deus havia enviado Elias para Serepta, uma região que pertencia à região de Sidom. 1 Reis 17, de 8 a 10. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando 2 gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Irmãos, essa geografia de Sidom também é simbólica, porque Jezabel, que é a esposa de Acabe, ela era de Sidom. Jezabel é rainha de Israel por ser mulher de Acabe, mas Jezabel é princesa de Sidom. Ela é filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e sacerdote da deusa Artartes. Etibaal governou Tiro, e sua aliança com Israel foi selada pelo casamento de sua filha, promovendo a adoração a Baal na região. E aqui temos um pai que, ao levantar sua filha em outra nação como princesa, trabalhara para que ela fosse seu instrumento de morte aos profetas, além de introduzir visão de idolatria em Israel. Eu estou te mostrando que Deus pegou Elias e vai para Serepta, lá em Sidom. Deus pegou Elias para levar para uma região onde tinha uma mulher chamada Jezabel, a mulher que assassinava os profetas. É para calar a palavra, é para calar o ofício profético. Essa mulher era filha de um homem, Etibaal, que desenvolveu com força o poder paganismo, ou dando sequência ao paganismo, melhor dizendo, e dentro dessa visão pagã, ele fala assim: eu vou preparar a minha filha, presta atenção nisso, igreja, isso é sério demais, porque está envolvendo família, casa. Eu vou preparar a minha filha, para que ela seja levantada, a dar continuidade, não aqui, ela vai para Israel, casar com um rei Acabe em Israel, que era um homem ímpio, incrédulo. Junto a Acabe e Manassés são 2 piores reis de Israel. E Acabe, irmãos, ele está naquela região, e agora vem Jezabel com uma carruagem, irmãos, com uma bagagem de paganismo, princesa de um homem maligno, vindo com essa herança toda pagã, de morte de homens, de crianças, adorando todos os deuses, matando crianças, assassinando crianças. Era toda essa bagagem, ela está vindo com tudo isso, se junta com o rei de Israel, Israel, o povo de Deus. E aí, irmãos, a gente começa a entender, quando Deus vai lá e separa o Elias, um homem que é parecido com João Batista, um homem que comia comida estranha, que se vestia de um jeito estranho, um homem chamado profeta do fogo, um homem que aparece, ninguém sabe da sua família, ele simplesmente surge, é arrebatado depois, seu ministério não é tão longo assim, mas foi um homem extremamente possuído pela presença de Deus, e Deus fala assim: sai daqui, Elias, e vai agora lá para Sidom, lá para Serepta. E Elias vai. Deus mandou Elias para a terra de Jezabel. Deus estava mandando Elias para o epicentro da idolatria. Deus mandou Elias para uma terra cuja rainha havia prostituído e era prostituta e pregava a prostituição. Um povo implementando um cenário de pavor. Irmãos, Deus levantou o profeta Elias numa região em que a prostituição era o culto daquele tempo no meio de Israel, irmãos. Meus irmãos, Deus estava levantando um profeta para uma região em que a morte dos profetas era uma realidade. Deus estava mandando Elias para uma região onde o cenário era caótico e passaria por 3 anos sem chuva e haveria fome. E naquele ambiente o profeta precisaria depender de Deus, e Deus estava com ele. Eu aprendi uma coisa, irmãos, quando Elias chega na viúva e ela pega 2 gravetos para acender um fogo, fazer uma comida, e depois
morrer. Isso estava dentro dela. Mas, irmãos, quando ela pega aqueles 2 gravetos, e ele conversa com ela, ele fala assim: você vai fazer algo para mim. 2 gravetos, por quê? Porque no meu entendimento, do jeito que você está pensando que vai ser, quando eu junto 2 gravetos, dá a cruz. Quando você recorre à cruz, Jesus batalha as tuas guerras. Quando você recorre para a cruz, você renuncia o seu eu. Quando você renuncia a sua vida, Cristo vive por você e através de você. Quem está entendendo isso aqui, amém? Quando ela está recolhendo 2 gravetos, o pensamento era assim: eu vou recolher, eu vou morrer. Eu vou recolher e vou morrer. Mas aí Deus tinha um outro propósito: recolhe os 2 gravetos e eu vou te mandar um profeta. E esse profeta vai mudar a tua realidade de vida. Irmãos, esses 2 gravetos para mim representam a cruz, aonde termina o que você está pensando e começa um propósito celestial de Deus. Quem está entendendo isso aqui, amém? É por isso, irmãos, que não é o ambiente que me faz, mas eu faço o ambiente. Quem tem autoridade, quem tem unção, quem carrega o poder de Deus, não é o ambiente que vai fazer a igreja, não. Nós fazemos o ambiente. Isso tem vindo com muita força no meu coração. Jesus, ao chegar nessa região, talvez, irmãos, uma região condenada por todos os cristãos da época, ou judeus da época, uma região que tinha Moloque, Pan, Júpiter, imperador romano, uma zona considerada perigosa e hostil. E Jesus fala assim: vocês pensavam que seria desse jeito, mas vai ser do meu jeito. Sabe por quê, irmãos? Por que a gente perde algumas batalhas? Porque a gente abriu mão do poder e da autoridade de Jesus. Pastor, me ensina isso na prática. Na sua casa hoje, lá naquele lugar, irmãos, que às vezes é o lugar da dor, estende a sua mão e fala assim: agora aqui tem um filho de Deus com poder e autoridade. O que está aqui cercando a minha casa e o meu ambiente, agora é terra santa e terra bendita do Senhor. Irmãos, não tem uma viagem que eu faça, que eu não faça isso no carro, eu não faço isso no hotel, ou em alguma casa que eu fico, eu falo assim: Senhor, aqui chegou um súdito do rei, aqui chegou um arauto do Senhor, um mensageiro do evangelho. Senhor, aqui chegou o reino de Deus inabalável. Senhor, me usa nesse lugar, eu quero ser instrumento de justiça. Irmãos, isso tem vindo no meu coração, e você não faz ideia das coisas, que eu não tenho coisa que eu não posso nem contar. Mas toda vez que eu vou pregar, eu faço isso com Deus. Irmãos, eu estava no meio de uma ministração, e Deus começou a gerar no meu coração assim: eu quero curar mulheres aqui que fizeram abortos, que mulheres que consagraram isso, fizeram aquilo. Eu falei assim: mas Senhor, como isso? Eu não conheço ninguém aqui. E Deus falou assim: faça. Quando eu acabei de ministrar, eu chamei o pastor veio a direção e disse assim: faça. E eu falei assim: eu quero chamar todas as mulheres aqui que tiveram aborto involuntário, ou causaram aborto, ou homens que patrocinaram abortos. Irmãos do céu, eu fiquei chocado com o que eu vi. Evento de crente, tá, irmãos? Irmãos, as mulheres e alguns homens me procuraram depois, mas teve uma senhora, de idade já, e ela falou assim: pastor, eu não sei nem como eu vou contar isso para o senhor. Eu falei assim: irmã, a senhora não precisa contar para mim, a senhora pode procurar o seu pastor. Pastor, eu preciso. Pastor, há mais de 30 anos, eu carrego 4 abortos que eu mesma fiz. E eu comecei, e aquela mulher começou: pastor, hoje, isso eu fiz no tempo da minha ignorância, pastor. Pastor, como é que Deus vai me perdoar, pastor? Eu falei assim: a senhora nunca, não, pastor, nunca confessei isso. Repita comigo: Senhor Jesus. E ela começou a repetir. Espírito do Deus vivo, o teu sangue me purifica de todo pecado. E a lágrima foi descendo. Irmãos, é como se eu estivesse vendo as coisas ruins, você está entendendo isso? Saindo pelos poros, pela pele dela, assim, foi descendo. Irmãos, o diabo treme com uma igreja que carrega poder e autoridade. Mas o diabo brinca quando ele vê uma igreja amedrontada, vítima de si, tímida, fria.
Mas quando ele viu uma igreja posicionada com poder e autoridade, irmãos, os demônios nem se... Irmãos, eu conheço histórias de pastores orando pelas regiões, irmãos, e dizia assim, ó, daqui você não passa. Uma pessoa foi testemunhar, pastor, eu vi uma pessoa endemoniada, assim, eu não posso passar dessa linha aqui para o lado de lá, porque ungir isso aqui tudo. Só que tem gente que não acredita nisso, irmãos. Aí quando tiver uma manifestação demoníaca, eu vou chamar essa pessoa, expulsa aí. E vou deixar lá. Para ver se acredita, irmãos. Vai falar Maria, José, Joaquim, da Silva Xavier, vai falar todos os nomes, vai sair, irmão. Mas quando falar, em nome de Jesus de Nazaré, saia dessa vida, em nome de Jesus, sai. Você crê nisso? Quem aqui quer atravessar por lá de Gadara e ver demoniado sendo liberto, diga glória a Deus. Eu quero fechar essa palavra, mostrando para a igreja que a travessia de Jesus rompeu fronteiras e efetivou o primeiro missionário aos gentios. Quando Jesus chegou em Gadara e libertou aquele homem, os demônios falaram assim, não nos mande para o abismo. Aí Jesus falou assim, tá bom, eu vou dar permissão, olha só, demônio não tem autoridade, os demônios receberam permissão, ou seja, é Deus que governa no céu, Deus governa na terra, e Deus governa debaixo da terra, irmãos, nem o inferno é do diabo, Deus governa tudo, Deus manda em tudo, não tem uma ponta do mundo que Deus não manda, Deus domina tudo, irmão, sobre tudo e todos, é o governo supremo do Senhor, está entendendo isso aqui, amém? Como é que é? Vocês querem ir para onde? É como se fosse o inferno falando, nos mande para os porcos, eu vou permitir vocês irem para os porcos, porque eu podia mandar vocês tudo para o abismo, ou seja, vai logo já para o ranger de dente, o fogo eterno, vai lá. Eu sei que às vezes impressiona isso, porque ele fala assim, não, porque o inferno é do diabo. O diabo está lá. Está só lá mesmo? Não, irmãos. A Bíblia diz que ele é um leão, rodeando. A verdade, a Bíblia vai mostrar para nós que, quando ele apareceu lá em Jesus, lá no Mateus 4, você está vindo, eu vim de rodear a terra. Lembra de Jó? Eu vim de rodear a terra, ou seja, não tem endereço fixo, não. Você está pensando que tem lá um lugar com fogo saindo. O diabo não tem endereço, irmão. Onde encontrar uma porta aberta, ele entra. E ali ele faz o inferno acontecer. E aí quando Jesus ele chega, vão para os porcos. Aí está passando a manada, 2.000 porcos. Imagina os demônios entrando nos porcos. Os porcos vão direto para o precipício abaixo. 2.000 porcos morrem. Naquele mesmo dia. Aí Jesus resolveu o maior problema da cidade, sim ou não? Pois é, resolveu. O que o pessoal fez? O pessoal chegou da cidade, foi lá, foi ver. Aí quando chegou lá, falou assim, o Senhor acabou com os nossos porcos. Ao invés de dizer, o Senhor ressuscitou o morto, e curou esse cara, e transformou ele, não. Quando viram o camarada, sem corrente, que era birutinha, e estava ali, vestido, calmo, tranquilo, olharam para ele e falaram assim, isso aqui não tem importância para nós, a gente quer os porcos. E aí os porcos já estavam mortos. O que falaram? Jesus, você tem que ir para fora da cidade, você tem que ir embora agora. Quando ele entrou no barquinho, o camarada, o gadareno que tinha ficado cheio de demônio, agora está liberto, falou, eu vou junto com ele, eu vou ficar aqui não, senão eu vou morrer. O que a gente entende disso, irmãos? Ele virou um discípulo. Jesus não chamou ele, mas ele falou assim, ele é mestre. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o poderoso, foi Ele que cuidou de mim, quando ninguém me queria, quando ninguém investiu em mim, ninguém veio me visitar, que ninguém expulsou esses demônios da minha vida, mas Ele veio, então eu vou seguir a Ele, e Ele vai atrás dele. E Jesus falou assim, pode parar, você não vai comigo, mas eu fico com você, volta para a sua casa. Irmãos, aí a gente começa a voltar ao filme. Esse homem tinha uma casa, esse homem tinha uma família, esse homem tinha uma história, esse homem tinha conteúdo. O texto não diz se era uma esposa, quantos filhos,
Mas o texto diz para voltar para casa. E depois, para sua família. São 2 lugares. São 2 situações. Casa, a família dele e a família toda. Ou seja, ele tinha outros parentes. Quem está entendendo isso aqui? Eu e a minha família no céu, não era só salvar o gadareno, irmãos. Como não era só salvar o Cornélio. Como não era só salvar o camarada do cárcere. Era salvar essas vidas e as suas famílias e os seus parentes. A banda pode vir. E aí, irmãos, quando Jesus, ele manda essa manada, esse porco tudo vai embora, e Jesus está ali, ou esse gadareno vai para casa, irmãos. Mas ele foi com uma missão: diga para eles que eu tive misericórdia de você. A misericórdia tem nome, e a misericórdia se chama Jesus. Irmãos, quando ele chegou em casa, e aqui a gente pode entrar na história. Você imagina aquele homem pisando na porta da casa dele? Vai comigo aqui na história. Você acha que ele chegou como? Será que vão me aceitar, né, igual o filho pródigo? Não, irmãos. Para mim ele entrou igual aquele paralítico entrou no templo. Eu recebi esperança. Gente, vocês não sabem. Eu causava pavor em vocês. Eu causava medo em vocês. Eu ficava no cemitério e ninguém ia lá. Vocês sabiam até que eu estava lá, certamente. Mas eu estou aqui. E eu estou aqui dizendo para vocês: um homem chamado Jesus, entrou na minha vida e transformou. Irmãos, qual é a reação de um povo que vê um camarada que morava em cemitério, preso com correntes, andava nu, como um bicho, agora está vendo um homem são, um homem curado, restaurado, vestido, e dizendo assim: alguém me transformou. O que você acha que vai ser o automático desse povo todo, irmãos? Nós queremos esse mesmo Jesus, nós queremos esse mesmo Senhor. A sua família toda se converte, irmãos. Eu penso que todo mundo foi batizado ali mesmo. Mas, irmãos, o plano maior não era só a sua família, a sua casa. Jesus efetivou o primeiro missionário gentio. Antes de Pedro pregar aos gentios, antes de Paulo pregar aos gentios, Jesus já tinha libertado um gentio. Ele falou assim: você é gadareno, cheio de demônios, mas quando o reino chega, a autoridade chega, poder chega, eu transformo o gadareno em missionário. Todo mundo já sabe a história do meu pai. Meu pai está ali. Meu pai foi alcoólatra. Deus transforma alcoólatra em pastor. Deus transforma pessoas que estão vendo a margem da sociedade perdidas em pessoas achadas. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Deus está transformando homens amedrontados em homens cheios de ousadia e coragem. Deus está transformando mulheres hoje aqui que estão longe do propósito, mas vão falar assim: eu vou viver o propósito, eu quero ser intercessor, eu vou ver o plano maior de Deus. O primeiro missionário, quem efetivou, foi Jesus, aonde tinha um gadareno dando trabalho para a sociedade toda. Ei, irmãos, Deus quer usar a nossa igreja aqui para libertar os gadarenos de Santa Felicidade. E talvez tenham lá na sua casa. Qual é o seu nome? Como é que chamam você? Sabe, às vezes eu ouço algumas histórias que eu fico espantado assim. Como é que pode ter tanta paciência assim? Mas, irmãos, tem cada coisa que eu ouço, que a mulher está ali. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele vai mudar, ele vai mudar. E de repente o cara chega, novo. Não dá para a gente entender que amor é esse. Mas essa vida está clamando para um homem ser transformado. Quantas orações mulheres estão fazendo aqui pelos homens que estão aqui nessa casa hoje. Quantas orações os homens, os filhos estão fazendo pela sua vida, mulher, filho. Saber que tem filho orando para que o pai volte a trabalhar. Eu tenho certeza, irmãos, no meu coração, que Deus quer fazer isso aqui através da igreja. Você crê nisso?